Olá, boa noite. Eu estou aqui na Casa Paraná, nesse sábado 25 de julho, Flip, 24ª Flip. Eu sou a Tamires Torres, coordenadora de comunicação da Drum Brasil e curadora do Festival Literário Rio Diversidade. Eu estou aqui nesse bloco para falar com essas escritoras, mulheres negras, e a gente vai conversar sobre os desafios de escrever enquanto mulheres pretas que somos. Hoje eu estou conhecendo Regiane, Maria Angélica, Maria Alice, Shirley Pinheiro, Isabel Cunha e a Cris. Meninas, muito prazer, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou passar para a Regiane vai nos contar desses desafios e também apresentar os seus livros. Por favor, Regiane, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Primeiramente, quero agradecer à Casa Paraná por ter aberto as portas para nos receber aqui. Agradecer a Cíntia, uma querida, né, que nos convidou para estar participando desse podcast. E, gente, eu estou muito feliz de estar aqui na Flip com vocês, conhecendo essas mulheres. Eu sou Regiane Silva, sou contadora de história, escritora de literatura infantil. Eu lancei o meu primeiro livro, foi A Fada Laranja, e foi um grande desafio ser uma fada laranja, né? Eu vesti o personagem, como vocês podem ver, né? O cabelo é laranja, que pediu isso. E foi um desafio grande quando eu lancei esse livro, porque eu, contadora de história, vou às escolas e eu resolvi me fantasiar de fada. Então, a minha primeira experiência com a literatura negra, apesar do livro não falar diretamente, né, da literatura negra, mas eu fui a personagem negra. Você ali, é autora, né, autora e representando uma fada que é negra, do cabelo crespo. E como que isso aconteceu? Eu tive que mudar ali a fantasia, tudo da fada, porque eu usava uma peruca lisa e as crianças começaram a me cobrar isso, porque eu não estava ali representando, né? E aí elas falavam assim: você não é uma fada de verdade, seu cabelo é uma peruca. Isso não estava. Eu falei assim: eu preciso mudar isso. E aí eu comecei a me vestir mais natural, uma fada mesmo, gordinha, com o cabelo crespo, pintei para ficar melhor, né? Para trazer essa criatividade também para as crianças, para mostrar que a gente pode mudar, mas assim, mantendo essa essência do cabelo crespo. E hoje as crianças olham com mais naturalidade. Se sentem representadas? Se sentem representadas, porque tem uma fada negra ali diante deles. E eu já escutei coisas tipo de crianças de 4, 5 anos. Você não é uma fada de verdade? Não existe fadas com a cor escura? Sim. E isso realmente dói, sabe? Às vezes, não por uma criança estar falando isso, mas por a gente saber que as crianças, às vezes, não se falam sobre isso dentro de casa com as crianças, e eles não têm essa representatividade, né? Tem a ver com racismo estrutural também, né? Isso. Porque as fadas, na maioria das vezes, são retratadas como mulheres de cabelo liso, brancas, isso né? Isso mesmo. Então, as crianças não conseguem se ver representadas justamente por conta dessa estrutura que tem formado sociedade. Verdade. E que bom que tem diminuído cada vez mais e que um dia não exista mais, né? Com certeza. E aí eu vi a necessidade de estar me vestindo mesmo ali e estar trazendo essa representatividade para nossas crianças, que elas podem ser fadas, independente da cor que elas tenham. Então é isso. E aí depois eu escrevi As Tranças de Niara, que é o livro mais recente que eu lancei na Bienal do Rio, que fala sobre a cultura de trançar os cabelos, né? Traz a história de como surgiu as tranças através da contação de história, que a avó de Niara, a avó Malaika, ela começa a contar para a Niara como surgiram as tranças. Então, aí vem a narrativa, né, da tradição oral e desse costume tradicional de trançar. O que significa, como surgiram as tranças. E vem toda essa narrativa aí que traz essa representatividade para as nossas crianças.
Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho. E as tranças, ela é uma história, né? E ela é um saber ancestral. Então, assim, fundamental a sua narrativa. Isso, esse Para livro, contar para as crianças, principalmente. ele vem como para representar as trancistas, as trançadas. É uma homenagem, né, a elas, porque as tranças no passado elas foram símbolo de resistência. E hoje ela continua sendo símbolo de resistência através das mãos de muitas mulheres que hoje levam para dentro de casa o sustento através desse ofício de trançar, né? E nós tivemos o ano passado a arte de trançar reconhecida como profissão. Então, hoje, as trancistas têm garantido em lei, né, o seu trabalho, a carteira assinada. Ainda tem algumas coisas para conquistar, mas nós estamos avançando. E é muito lindo isso, né? Obrigada, Obrigada. Regiane. Alice. Não vou errar, não vou errar mais. Maria Alice. Me conte sobre os desafios de ser uma escritora no Brasil e fale mais também de seus livros, por favor. Divulgue. Bem, boa noite. Meu nome é Maria Alice Gomes. Eu escrevo há muitíssimo pouco tempo e, assim, escrevo para outras pessoas, não é? Eu escrevi durante muito tempo para o meu prazer, para a minha cura. Eu escrevi como terapia, eu escrevi como regeneração mental. E, de repente, eu vi que eu tinha muitas histórias que a minha família cobrou que iriam se perder à medida que eu não estivesse mais aqui. E eram histórias que falavam de mulheres que venceram toda as diversões da sua época, toda aquela prisão que a mulher viveu nos anos 40, nos anos 30. Sim. E na minha família, parece que as mulheres andaram contra a maré, porque elas fizeram exatamente o oposto. Ai, que bom. Quando elas se Maravilhosas. quando elas se Arrasaram. viram presas, elas fugiram daquilo e fizeram suas vidas em outros lugares. E elas conseguiram fazer isso, que a família passasse a ser exatamente o oposto das histórias que eu escutava. Então, se tornou uma grande Então, fonte de inspiração para você. eu fui uma criança que eu escutava as outras crianças reclamando que tinham muita necessidade e que as mães não podiam isso e que elas não podiam aquilo. E eu ficava assim, eu falava, gente, na minha casa também tem muita necessidade, Sim. mas nós podemos. A minha mãe sempre pode, as minhas tias sempre podem. E a minha mãe contou as histórias que eu tive que registrar, porque são histórias fortíssimas, de mulheres que, em 1932, decidiram que não ia cumprir sua sina de casar com fazendeiro, não ia cumprir sua sina de casar com o primo mais velho, porque tinha 13 anos. Uma mulher nascida, por exemplo, na praia de Atafona. Atafona é uma praia do Rio de Janeiro, região de São João da Barra, onde as tribos casam as meninas assim que menstrua. Menstruou, casamento pronto. E esta mulher, ela não teve como fugir desse casamento, mas ela passou 10 anos da vida dela se preparando para fugir. E mesmo com 5 filhos, ela fugiu. E essa história que eu estou contando. Insubmissa, totalmente insubmissa, em 1942. Então eu falei, gente, eu tenho que colocar isso no papel, porque eu convivo, enquanto educadora, agora aposentada, convivi minha vida inteira com pessoas que se colocam na posição de aceitar tudo, mesmo que não esteja agradando. Então elas precisam saber que existiram pessoas que não fizeram isso. Fizeram exatamente o oposto. Entenderam que tinha que lutar pelo que elas tinham direito e pelo que elas queriam. E isto enquanto não tinham liberdade, enquanto não tinham direitos adquiridos, enquanto não havia leis de amparo. Elas não se prenderam. Que resistência linda. Por isso eu escrevi Maria quando quer voar.
ninguém segura. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada, querida, pela oportunidade. A minha colega já falou tudo que nós sentimos com relação à casa, emoção, carinho, tá? Agradecimento total a essa receptividade aqui. A gente Tá que bom? agradece. Obrigada. Obrigada. Shirley, e agora, assim, né? Me conta um pouco também do seu trabalho, dos seus livros e das suas inspirações, enquanto mulher negra, escritora. O que você anda fazendo por aí? Eu ando transitando por aí, passeando. É como o meu livro, ele não está aqui nesse momento, ele está ali porque eu não vim especificamente falar sobre a minha pessoa. Eu tenho um livro, o Mercúria, que ele fala de 4 momentos que Mercúria passou na Terra. Primeiro, ela veio como uma Mercúria celeste, teve a missão de transitar na Terra, conhecer os seres humanos, os sentimentos. Na terceiro momento, ela se tornou uma Mercúria cativa, se cativou por tudo que ela conheceu na Terra. E o último momento, ela se tornou uma Mercúria senhora de si, dona dela, que ela sabe que ela pode transitar na Terra e no céu no momento que ela quiser. E é o que eu estou fazendo nesse momento. Transitando e peregrinando e vivendo. Eu escrevo desde criança, mas sempre guardei a tal de escritora de gaveta, né? Com 60 anos, eu pensei, bom, vou juntar todos os meus escritos e vou jogar fora, porque meus filhos vão jogar, vão queimar a hora que eu for embora, né? Aí me aventurei e coloquei minhas escritas no livro, né? E então, através dali, eu vi que é possível você trazer a tua escrita. E daí entrei em contato em Curitiba com as Pretas com Poesias, que é um coletivo de mulheres que até então, assim como eu, tinham seus escritos nas gavetas. E quando nós tivemos o primeiro sarau na Feira do Poeta, eu as vi trazendo sua escrita em pequenos cadernos e pensei, eu também já estive assim. E daí, através de uma parceria com o coletivo Marianas e a editora Donizela, eu entrei nesse coletivo Pretas com Poesia, porque eu procurei tanto um coletivo de mulheres pretas em Curitiba e finalmente encontrei e me achei em casa. Então, em 2024, com 16 escritoras, né, a Jo Macário, que é a idealizadora desse projeto, trouxe para nós essa preciosidade, né? Essa primeira antologia, com 16 mulheres que se encorajaram e trouxeram sua escrita aqui, no Pretas com Poesia. Isso em 2024, e foi lançado bem lá nós chamamos o Júlio das Pretas, né? Em homenagem a Teresa Benguela também, né? Então foi lançado em julho, né? No Júlio das Pretas, a primeira antologia. E no ano seguinte, em 2025, 25, a mulherada se agitou toda e falou, estamos dentro. Aí, então, foi lançada a segunda antologia do Pretas com Poesia, já com mais de 40 escritoras. Então, foi assim um projeto que a Jo teve e que oportunizou para que essas mulheres pretas trouxessem para um livro suas lutas, suas dores, suas vitórias, né? E agora estamos nos encaminhando para a terceira antologia, que vai ser lançada em novembro. Já estamos com mais de 50 escritoras. Então, para você ver, assim como um movimento assim maravilhoso, onde a mulher preta trouxe a sua escrita. Ela sempre escreveu, só não teve assim a primeira coragem e a oportunidade de se jogar, né, na escrita, né? E eu posso falar assim, eu nunca me importei com a cor da minha pele. Sabe? Eu sou negra, sim, mas todos os lugares que eu procurei pisar, eu nunca olhei para mim e digo, eu sou negra, será? Não, eu sempre fui lá e aprendi muito no movimento sindical através disso. Sentei em mesas de negociação e nunca me preocupei que eu era negra, mas sim que eu era uma mulher, que eu estava ali e que eu estava lutando pelos nossos direitos, pelo nosso espaço, o espaço que é nosso, como de qualquer outra pessoa. Eu só tenho uma palavra para dizer assim, caraca, assim, né? Porque eu, com 38 anos, escutar mulheres como vocês é uma inspiração.
Fiquei 20 anos da minha vida fazendo progressiva no cabelo, porque eu queria esconder os meus cachinhos. Hoje eles estão aqui à mostra. Então, assim, poder dizer... e não é uma questão de que quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente faz realmente, não tem problema. O problema não é fazer a progressiva, o problema não é estar com cachinho. A questão é quando você usa esse artifício para esconder suas raízes, porque alguém disse para você que era feio, né? Pode, claro. Aproveitando aqui o gancho da Tamires, da progressiva, eu nunca fiz. Eu sou uma mistura de indígena com africana. A minha tristeza foi nunca poder ter meu cabelo encaixadinho e tudo. Eu cheguei a fazer permanente quando era criança para ver se encaixava meu cabelo. Então é isso aí. Pois é, a gente tem que estar bem da forma como a gente acha melhor e que nos acrescenta, né? Então não é uma questão de você pintar o cabelo e alisar o cabelo, é uma questão daquilo que te faz reconhecer mulher negra e ter orgulho disso também. Então essas raízes são importantes, né? E assim, Isabel, quando uma mulher negra escreve, o patriarcado dá uma balançada, o negócio fica esquisito, né? E aí o racismo estrutural também fica abalado. O que você tem para me dizer sobre isso? A Casa Grande. A Casa Grande cai, né? Cai. Me explique. Bem, eu sou Isabel, eu também sou super nova na escrita. Primeiramente, eu quero agradecer porque estar aqui na Flipper para mim é um grande sonho. É um grande desejo de muito tempo. Eu sou professora de língua portuguesa e inglês no estado do Paraná. Também sou estudante de psicologia e agradeço também ao convite da Andréia Donizelas para estar aqui hoje e agradeço muito mesmo a Jo Macário, que é a idealizadora, que foi convidada por ela, e agradeço também a Vera Paixão. A Vera Paixão é do Instituto Canaumbo, em Sítio Cercado, Curitiba, Paraná. Por quê? Porque a ideia do coletivo do Pretas com Poesia era essa mesmo, era dar essa visibilidade para as escritoras periféricas negras, né? E aonde eu fui encontrada? Lá no Instituto Canaumbo, com a Vera Paixão, que eu também participo de atividades lá, né? E um dia fui convidada para fazer o recital o sarau de poesia, e daí, num dos recitais, a Jo, ela viu a minha paixão pela literatura e o meu desejo pela escrita, e ela descobriu que eu já tinha alguns engavetados também, né? E ali se concretizou, eu recebi o convite para participar, né, dos saraus e do coletivo, e daqui a pouco veio a segunda antologia, que foi ano passado, foi em abril do ano passado, o lançamento, e aí eu entrei com o meu primeiro conto e o meu primeiro poema impresso. Parabéns. Então, para mim, assim, até me arrepio falar. É muito emocionante mesmo estar aqui na Flip para mim hoje, porque era uma coisa assim que eu jamais imaginava que isso ia acontecer na minha vida. Ai, desculpa, gente, eu sou muito emocionada. E a minha vontade de escrever eu assim me identifiquei muito com a tua fala, porque ela veio dessa força que eu nem sei de onde vem de dentro de mim, do meu coração, quando eu escrevo, né? E, assim, ainda estou bastante emocionada com a escrita na minha vida, né? E também sou grata muito pelas minhas influências. Conceição Evaristo, por exemplo, né? A gente não pode deixar de lembrar que o nosso coletivo também a gente escreve bastante tenho bastante foco na questão da escrevivência, né? Uhum. Que é o termo que a Conceição Evaristo trouxe para a gente, né? Sobre ela foi criadora, né? Dentro da nossa língua brasileira, esse conceito. Por quê? Porque perpassa. Eu vi uma entrevista dela, né? Esses dias, que ela estava explicando esse conceito, que realmente é que quando a gente escreve, o eu lírico, ele perpassa
apenas de um autor-escritor, né? As nossas histórias, em especial das mulheres negras, elas são transcritas ali, está junto, por quê? A gente acaba transpondo os nossos sentimentos ali também, as nossas vivências, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, as nossas alegrias e felicidades também, como traz o livro. O livro, ele vai, a antologia vai trazer poemas de lutas, vai trazer bastante, até vamos dizer, denúncias sociais, falando ao abordar de microviolências, violência doméstica e também muitas lutas e felicidades também aqui, né, dentro da antologia. E sim, a gente tentou fazer arte pela arte, claro, até tem uma fala da Jo também, que enquanto ela desenvolveu o projeto, foi perceptível o quanto essas mulheres, assim como eu, elas também transpuseram todos os sentimentos ali, e acabou até sendo uma, vamos colocar assim, uma escrita terapêutica, né? Vamos dizer, não técnica, mas de certa forma, foi uma terapia e tem sido uma terapia para essas mulheres, né, desenvolver ali os seus sentimentos na escrita. E acaba sendo também a literatura, como sempre, a gente fala, vamos fazer arte pela arte, mas ela acaba, sim, movimentando a vida, seja na educação, seja no comportamento das pessoas de uma maneira geral, principalmente. Por quê? Porque nós somos pessoas que nós somos atravessados um pelo outro, né, pelas nossas questões culturais, sociais, né, até a própria psicologia. Muitos autores vêm trazer a questão que nós somos seres biopsicossociais e nós estamos entrelaçadas e entrelaçados porque somos pessoas que somos atravessadas por vivências e sentimentos iguais, né? E é aí que eu me identifico também com as mulheres do coletivo, tá? E também, quando eu falo que vem para fazer uma denúncia social, a lei das experiências das mulheres, sejam felizes, experiências amargas, também vem para, sob um outro olhar, para desfazer o mito da mulher forte, o mito da mulher negra forte, o qual a gente ainda passa por muitas lutas no nosso dia a dia, seja nas microviolências que a gente sente, né? Eu falo a gente no coletivo porque eu, enquanto mulher negra, até lembrei agora da fala da Bell Hooks, né? Que a gente não nasce negra, a gente se entende negra, e nesse entendimento a gente se reconhece, né, enquanto vivendo em sociedade, e nesse reconhecimento através das vivências do que a gente expressa no nosso dia a dia, né? Uma delas tem sido a nossa, como que eu posso dizer, o calar da mulher negra, né? E aí também o livro, a antologia, vem para fazer a arte pela palavra, né? E trazer a arte pela palavra, a lei da arte, trazer as questões também de reflexão sobre o nosso espaço, seja o nosso espaço de fala, seja sobre o nosso espaço físico que nós estamos ocupando, e isso tem incomodado muito, sim, a sociedade brasileira, conforme vocês, né, deram aí o ponto inicial da fala, né? Quando as mulheres negras se juntam, a casa grande cai, se incomoda, né? Então é isso. E agora? Vou passar para a Cris. Eu estou vendo aqui que são livros infantis, né? Sim, sim. Cris, me conta como é que é o seu trabalho. Estou vendo que as capas são lindas, né? Da ilustradora Bela Barros. Me conte um pouquinho do seu trabalho, dos seus livros. Bom, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer à Casa Paraná,
agradecer a Cíntia pela oportunidade. Num dia tão marcante, hoje é dia 25 de julho, né? Dia de Teresa de Benguela, estamos no mês de julho. Das mulheres latinas e carimbenhas. Isso. Bom, eu sou professora da rede estadual aqui do Rio de Janeiro, sou professora de língua portuguesa e literatura, e escrevo contos, escrevo crônicas, escrevo poesias e principalmente narrativas infantis, né? Porque é lá na base, é lá na educação infantil que as crianças precisam também dessa representatividade, né? Então, a personagem criada por mim, chama-se Zulay, que vem da raiz morfológica de Zulu, né? E essa personagem, ela tem a missão de fazer a diferença de maneira positiva na vida do outro, né? Então, o primeiro livro eu lancei com a minha cara e coragem, de maneira independente, e os meus primeiros livros não foram vendidos aqui no Brasil. Você tá lá na Mara Editora. Sim. Conheço a galera de lá. Os primeiros livros foram vendidos fora do Brasil, né? E com esse dinheiro eu fui, né, investindo no segundo. Então, o primeiro livro fala sobre o abandono do idoso, que, né, a partir do momento que as pessoas ficam mais experientes, parece que as pessoas não têm mais valor, né? Seja, principalmente mulher, seja branca, negra, né? Parece aquele objeto colocado ali de lado que ninguém dá valor. E a Zulay encontra esse senhor, né? É tristonho, e ela muda a vida desse senhor, porque as pessoas atualmente ficam mais conectadas à internet do que nós estamos fazendo aqui agora. Nos conectando, trocando ideias, trocando experiências, né? E o segundo livro, ela já cresce um pouquinho, vai para a escola. E você, Tamires, falou da ilustração, né? Sim. Eu, como professora, a minha ilustradora foi minha ex-aluna. Olha que legal. Né? E eu dando uma aula sobre barroco, tenho mania de andar em sala de aula, e ela estava desenhando, replicando uma igreja que eu estava descrevendo. E eu a abordei e falei, poxa, você é uma artista. Eu ainda duvidou, né? Aí, tá aí o resultado. Que legal, né? É uma artista. Sua aluna, você identificou com sensibilidade esse talento do É o papel da educação, né? É o papel da educação. E ela já ilustrou até de outros autores também. Então, nós, mulheres negras, brancas, nós podemos chegar aonde nós quisermos e como nós quisermos, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Muito obrigada. Deixe uma salva de palmas para essas mulheres maravilhosas que estiveram aqui presentes com a gente. Muito obrigada pelo trabalho de todas vocês. Obrigada pelo tempo que vocês estiveram aqui com a gente. E, mais uma vez, obrigada à Casa Paraná por ter cedido para a gente esse espaço maravilhoso para conversar com vocês.